2 meses após o início da guerra contra o Irã, o custo do conflito para os Estados Unidos já chega a cerca de 25 bilhões de dólares, segundo dados apresentados nesta quarta-feira, 29, por um alto funcionário do Pentágono ao Congresso americano. A cifra, que equivale a aproximadamente 125 bilhões de reais, ilustra o peso financeiro crescente de uma guerra que também começa a ter impactos globais, do preço do petróleo ao aumento da pobreza. Gastamos cerca de 25 bilhões de dólares na Operação Fúria Épica, afirmou Julius Rush, controlador interino do Pentágono, ao se referir ao nome dado pelos Estados Unidos às operações militares lançadas em 28 de fevereiro, em conjunto com Israel. De acordo com ele, a maior parte dos recursos foi destinada à compra e ao uso de munições. Pouco depois, o secretário de Defesa, Peter Hegseth, apresentou uma avaliação ligeiramente diferente, dizendo à mesma comissão do Congresso que o custo estimado ficaria abaixo desse valor. Questionado sobre o impacto orçamentário da ofensiva, Hegseth evitou entrar em detalhes. A pergunta que eu faria a esta comissão é: qual o preço que se pode atribuir à garantia de que o Irã jamais adquira uma arma nuclear? Disse. Negociações paralisadas. A campanha aérea em larga escala conduzida por Estados Unidos e Israel tem como alvo as forças armadas iranianas e dirigentes do regime de Teherã, em um conflito cujo principal ponto de discórdia segue sendo o programa nuclear iraniano. Quais setores no Brasil serão mais impactados com o conflito no Irã? Responda e deixe seu comentário. As negociações diplomáticas para um cessar-fogo ou acordo continuam paralisadas. Na terça-feira, 28, o Irã declarou que os Estados Unidos não têm mais o direito de ditar suas políticas a outros países. A reação ocorreu horas após a imprensa americana ter divulgado que Donald Trump estaria descontente com a última proposta de acordo feita pelo regime islâmico. Nesta quarta-feira, o presidente americano endureceu ainda mais o tom contra Teherã. Em uma publicação em sua rede social, Truth Social, ele disse aos iranianos para ficarem espertos, afirmando que o país não consegue se organizar e não sabe como chegar a um acordo sobre energia nuclear. A mensagem foi publicada acompanhada de uma fotomontagem do presidente em cenário de guerra, segurando um fuzil. As declarações reforçam a incerteza em torno da duração do conflito e alimentam temores de um agravamento das sanções e de um bloqueio prolongado contra o Irã. Essa perspectiva já se reflete nos mercados. Nesta quarta-feira, os preços do petróleo dispararam, enquanto as bolsas globais recuaram. Por volta das 13 horas, em Brasília, o barril do Brent, referência internacional, subia 6,07%, cotado a $118,01. Já o WTI, referência nos Estados Unidos, avançava 5,56% para $105,49. Segundo um alto funcionário da Casa Branca, Donald Trump chegou a discutir, em uma reunião recente com executivos do setor petrolífero, a possibilidade de um bloqueio ao Irã que se estenderia por vários meses. 32 milhões de pessoas na pobreza. O impacto do conflito, no entanto, vai além dos mercados financeiros. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, a alta nos preços da energia provocada pela guerra ameaça empurrar milhões de pessoas para a pobreza em todo o mundo. Realizamos um estudo após 6 semanas de guerra e nossa estimativa foi de que, mesmo se o conflito terminasse naquele momento, cerca de 32 milhões de pessoas seriam levadas à pobreza em 160 países, afirmou a AFP o administrador do PNUD, Alexander de Croo, em entrevista à margem na cúpula do G7, realizada em Paris. Enquanto os combates seguem e a diplomacia permanece bloqueada, o custo humano e econômico da guerra com o Irã continua a crescer, dentro e fora do Oriente Médio, reforçando a pressão sobre Washington e seus aliados para encontrar uma saída para o conflito. O presidente russo propôs ao seu homólogo americano uma série de iniciativas para resolver a questão do programa nuclear iraniano. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou durante sua conversa telefônica com seu homólogo americano, Donald Trump, que uma operação terrestre contra o Irã seria totalmente inaceitável e perigosa. As informações são do assessor presidencial russo, Yuri Ushakov, nesta quarta-feira, 29. O presidente russo chamou a atenção para as consequências inevitáveis e extremamente graves que isso teria não apenas para o Irã e seus vizinhos, mas para toda a comunidade internacional, caso os Estados Unidos e Israel voltem a recorrer à força. E,
Naturalmente, uma operação terrestre em território iraniano é vista como completamente inaceitável e perigosa, indicou o assessor. Trump e Putin conversam por telefone por 1h30. Ao comentar a ligação entre os dois mandatários, o Chaco afirmou que Moscou apresentou várias propostas a Washington para resolver a questão do programa nuclear iraniano. A Rússia está firmemente comprometida em prestar apoio total aos esforços diplomáticos para encontrar uma solução pacífica para a crise e propôs várias medidas destinadas a resolver as divergências em torno do programa nuclear do Irã. Sustentou. Segundo suas palavras, para esse fim, serão mantidos contatos ativos com representantes iranianos, líderes dos países do Golfo Pérsico, bem como com Israel e a equipe de negociadores americanos. Não esqueça de dar o like e voltaremos em breve com novas atualizações sobre o ataque do Irã às bases do Império Americano.